Sabia que um menino sem poderes mágicos já foi para Hogwarts e tentou estudar lá? Essa é a história do Angus Buchanan, o terceiro filho das 11 crianças que seus pais exigentes tiveram no século XIX. O Angus era muito doce e querido pelos irmãos, mas ele era um aborto, alguém que não tem magia, mas nascido em uma família bruxa. Os pais, principalmente o pai dele, eram muito preconceituosos e tinham opiniões extremistas sobre trouxas e abortos. E por isso ele precisou esconder que não tinha magia. Quando o Angus atingiu a idade de ir para Hogwarts, os irmãos dele tentaram desesperadamente ajudar ele e forjaram uma carta para ele. Eles o levaram para o Beco Diagonal, compraram uma varinha que ele fingiu ter o escolhido, e quando chegou o dia dele ir para Hogwarts, ele foi levado pelo irmão em uma vassoura. Todos os irmãos estavam muito ansiosos com o que aconteceria, mas com alguma esperança de que o Angus pudesse ficar lá ou que alguma magia fosse despertada nele. Mas quando ele colocou o chapéu seletor, ele finalmente foi exposto, quando o chapéu disse que ele tinha um coração muito bom, mas que não era um bruxo. Ele saiu chorando do salão e voltou para casa a pé, mas seus pais já tinham sido avisados do que aconteceu e o expulsaram de casa. Ele viajou sem rumo até parar em Edimburgo e arranjar um emprego como operário, e logo foi acolhido por um casal muito gentil. Conforme ele se adaptava à vida entre os trouxas, ele se apaixonou e se destacou no esporte, principalmente no rugby, e jogou no time da Escócia na primeira partida internacional de rugby contra a Inglaterra, contribuindo para a vitória do país dele. Essa conquista solidificou a posição dele como atleta e também ajudou ele a se reencontrar com a família, e ele quis relembrar suas origens. Ele escreveu um livro chamado Minha Vida como um Aborto, que deu visibilidade a esse grupo que sempre foi discriminado e vivia nas sombras. O livro se tornou um best-seller, conquistando muitos admiradores pro Angus no mundo bruxo, que inclusive iam em suas partidas de rugby para vê-lo jogar. Sua história e seus feitos inspiram até hoje e geraram diversas homenagens pro Angus, tanto no mundo bruxo quanto no mundo trouxa. E inclusive existe um prêmio em Hogwarts chamado Taça Angus Buchanan de Esforço Excepcional, para reconhecer o talento e perseverança dos alunos. E também foi criada uma fundação chamada Apoiadores Bruxos da União Escocesa de Rugby, em memória do Angus por seus admiradores que amam rugby e apoiam a seleção escocesa. Eu confesso que eu tentei dar uma suavizada nessa história, porque quando eu li ela pela primeira vez, eu fiquei muito triste e quase chorei. Mas me conta aqui o que você achou da história do Angus. Me segue!